uma única alíquota sobre a receita bruta. O que me interessa aqui é a mensagem que está por trás do simples, certo? Não é a solução específica. O que se propôs para o setor produtivo urbano, de onde eu tirei essa alíquota aqui, é aplicar uma única alíquota de recolhimento de imposto que vai ser dividido entre o ICMS estadual, IPI, federal, ISPASEP, COFINS, a contribuição patronal, certo? Contribuição sobre lucros e imposto de renda. É o espírito que nós estamos falando, não são as alíquotas, não é nada. É alinhar aqui as alíquotas que incidiriam sobre uma propriedade agrícola, uma agropecuária agrícola, colocar todas as linhas aqui, certo? E depois começar a discutir que alíquota que daria certo dividida de tal maneira. É esse o espírito do processo. O problema é que isso é uma conquista legal e tudo feita por uma grande parte dos estabelecimentos urbanos que são pequenos em grande número. Exatamente o que acontece com a agricultura, a organização da agricultura. Qualquer produto que a gente vai falar de agricultura brasileira, nós temos que reunir 500 mil, 800 mil, 1 milhão de produtores. É exatamente a mesma coisa. Nós somos um mundão imenso de pessoas discutindo com 4 ou 5 empresas e com 10 intermediários. Essa é a complexidade do sistema. Então, tem sentido fazer esse apelo ao simples pela lógica do princípio e da concessão que já foi feita pelo setor urbano em termos de estrutura legal. Então, vamos atrás de uma coisa parecida com isso. E isso definiria a forma de divisão, que poderia ser muito diferente na transação primeira, na transação do agricultor vendendo. Você pode ter, por exemplo, no que eu estou imaginando, uma participação muito maior do ICMS no total da alíquota na transação do produtor para a indústria, e depois alterando essa combinação conforme você fosse correndo a cadeia agroindustrial. Você aplicaria uma série de impostos desse jeito para o resto do produto transformado, tudo, onde você alteraria a proporção dos tributos dentro dessa. Isso é um começo de uma conversa, já foi colocado, o pessoal da Fazenda já está começando a discussão, eles ainda estão ouvindo. Eu diria que até de um mês para cá melhorou o interesse deles na conversa, dessa mudança na estrutura. Se eu reduzir as alíquotas bastante, eu estou tomando esses 7%, mais ou menos com uma ideia de que tem muita coisa que vai ter que ficar para baixo disso e algumas coisas que poderão ficar acima de 7%. Mas tomando isso como um número para poder sentar na mesa e começar a discutir e fazer simulações do que pode acontecer com o processo. Com cada uma das cadeias produtivas do sistema agropecuário. Então, isso aqui está só com essa lógica, só a ideia que chama a atenção do princípio. Mas para isso, eu preciso, para essa lógica funcionar, eu tenho que transformar a fazenda em pessoa jurídica. Ela tem que ser um contribuinte. A unidade de produção agrícola não se qualifica hoje para ser um contribuinte. Ela não atende às exigências mínimas do sistema. E ela precisa atender o sistema. E todos os outros na cadeia agroprodutiva também. A estrutura inteira da cadeia de relações que vem depois. Esse é o primeiro passo. Esse primeiro passo torna possível. Deixa eu chamar a atenção. Existem algumas questões que a gente precisa discutir, precisa pensar e convergir com uma série de posições. Ainda mais quando a gente tem que começar a visitar regiões, vai para o Rio Grande do Sul, discute isso, vai para o Paraná, discute isso, vai para Santa Catarina, vai para o sul de Minas e vai para outros lugares. Nós temos que pôr flexibilidade nessa ideia, né? Não tornar essa ideia uma camisa de força muito rígida. Então, nós temos que
entender, devemos ou não pôr a terra como capital da pessoa jurídica. Eu sou pela ideia de opção. Deixe isso aí. Vai ter circunstâncias onde as pessoas vão querer e circunstâncias onde as pessoas não vão querer. Vão ter circunstâncias onde as pessoas não vão poder se dar o luxo de deixar fora, e vai ter circunstâncias onde os produtores vão poder se dar o luxo de escolher de fato onde eles querem pôr. Se você não põe a terra como capital, você introduz a terra como um arrendamento de uma pessoa física. Certo? A pessoa jurídica está arrendando a terra de uma pessoa física. Certo? E essa é a única renda que vai ficar na cédula G. Certo? A cédula G do imposto de renda rural, como existe hoje, vai ficar só essa renda aqui do arrendamento. Se eu estiver dentro dessa condição, o pagamento do ITR, por exemplo, pode ser claramente convertido num crédito sobre o pagamento do imposto de renda. Do mesmo jeito que o imposto de renda é recolhido na fonte, depois você vai fechar a conta com o imposto que você está devendo na hora que você está fechando o imposto de renda. Você pagou do ITR aquilo que você adiantou sobre o que você deve, em termos de imposto de renda, pela renda do arrendamento que entra na sua declaração pessoal. Seria uma forma diferente da gente rever esses conceitos e esses princípios. Tá certo? Outra questão importante que pode surgir disso é o seguinte: qual é o medidor do índice de produtividade? Ué, o índice de produtividade é o índice do valor que eu obtenho pelo arrendamento da minha terra. Tá certo? É diretamente proporcional ao índice do faturamento bruto que está existindo sobre a terra. Vamos converter aquela saco de índice de produtividade de cada produto, de cada município, uma coisa que é uma noção meio óbvia. Quantas terras dos outros estão produzindo, quanto está produzindo a minha terra, em termos de faturamento bruto, comparado com a minha região, comparado com as minhas vizinhanças, comparado com os que são semelhantes à natureza da minha propriedade. Feito isso, na primeira estágio, se eu já tenho a pessoa jurídica, eu posso repensar o sistema do financiamento. Se eu não tenho pessoa jurídica, no caso brasileiro, é muito difícil você propor uma reforma radical do sistema de financiamento. Mas se eu tenho uma pessoa jurídica, eu vou trazer todos os financiamentos, todas as cédulas, todos aqueles milhões de formas e aquelas que estão na gaveta, eu vou trazer todas aquelas formas para dentro da pessoa jurídica. Seguramente isso precisa de uma lei, de uma intervenção para você poder fazer isso, para transferir esses contratos assinados daquela maneira, para trazer para essa figura. Mas eu posso integrar todo o conjunto de dívidas que o produtor, pessoa física, tem numa pessoa jurídica. No integrar isso, eu trago também todas as formas de financiamento obtidas junto ao setor privado para junto do sistema bancário. Eu trago tudo, as cédulas hipotecárias, mas trago também os créditos devido dentro da seguinte intenção clara: se é para fazer uma renegociação, é para ser para valer. Não é para fazer marol ou marolinhas, certo? Não é para fazer jogadinhas só dentro do processo. Se é para fazer, é para fazer com todos os que estão envolvidos no processo. E não fazer só com um ator privilegiado ou não do processo e o produtor, e parcialmente o produtor. É para envolver todos no processo de renegociação. Não só o governo, não só bancos, certo? E não só a cadeia agroindustrial. É trazer todo mundo para o processo.